Ícaro e Dédalo. Dédalo foi o construtor e inventor mais habilidoso de sua época na Grécia Antiga. Construiu palácios e jardins magníficos e criou obras de arte maravilhosas em todos os lugares. As estátuas de sua autoria foram feitas com tanta maestria que pareciam seres humanos de verdade, e acreditava-se que elas seriam capazes de ver e andar. Uma pessoa tão engenhosa quanto Dédalo, dizia-se, só poderia ter desenvolvido sua habilidade com os deuses. Acontece que na ilha de Creta, a pouca distância do litoral grego, havia um rei chamado Minos. O rei Minos possuía um monstro terrível, que era metade touro e metade homem, chamado Minotauro. E o monarca precisava de um lugar onde pudesse manter presa a criatura. Quando ouviu falar de Dédalo e suas habilidades, convidou-o a visitar seu país a fim de construir uma prisão para a fera. Dédalo, então, junto com seu jovem filho Ícaro, dirigiu-se para Creta, onde construiu o famoso labirinto, intricada construção de caminhos sinuosos, de tal forma emaranhados que, uma vez em seu interior, ninguém conseguia encontrar a saída, e lá foi colocando o Minotauro. Concluído o labirinto, Dédalo quis retornar à Grécia com o seu filho, mas Minos já estava decidido a mantê-los em Creta. Queria Dédalo em seu país para que este lhe construísse mais inventos maravilhosos, e mandou prender os dois no alto de uma torre de frente ao mar. O rei sabia que Dédalo era suficientemente esperto para conseguir fugir e mandou vistoriar todos os navios a fim de evitar que passageiros clandestinos abandonassem a ilha. Outros teriam desistido, mas Dédalo não. Do alto da torre passou a observar as gaivotas voando ao sabor da brisa. Minos pode ter o controle da terra e do mar, mas não manda no ar. Será este o nosso caminho. E pôs-se a trabalhar, colocando em prática todos os segredos de seu ofício. Pouco a pouco, reuniu um monte de penas de todos os tamanhos. Utilizando uma linha, juntou-as todas e modelou-as com cera, e conseguiu, afinal, fazer 2 asas grandes como as da gaivota. Prendeu-as aos ombros e, depois de 1 ou 2 tentativas malfadadas, descobriu que, adejando como os pássaros, conseguiria alçar voo. Manteve-se no ar assim, flutuando ao sabor do vento, até que aprendeu a deslizar com as correntes, elevando-se graciosamente como uma gaivota. Construiu depois um outro par de asas para Ícaro. Ensinou o menino a mexer as pernas e a ficar pairando no ar, e depois deixou-o dar alguns voos de um lado para o outro do aposento. A seguir, ensinou-o a aproveitar as correntes, subindo em círculos e flutuando com o vento. Praticaram juntos até que Ícaro estivesse preparado. Finalmente, chegou um dia em que os ventos estavam bem apropriados. Pai e filho amarraram as asas e prepararam-se para voar de volta para casa. Dédalo então disse: Não se esqueça de tudo que lhe falei. Lembre-se, principalmente,
de não voar muito alto nem baixo demais. Se baixar muito, os respingos do mar molharão suas asas, deixando-as pesadas. Se subir muito, o calor do sol derreterá a cera, estragando suas asas. Fique perto de mim e dará tudo certo. Partiram então o menino seguindo o pai. E a detestável terra de Creta foi ficando para trás, muito abaixo deles. Ao vê-los passar no céu, os homens largavam seus arados nos campos para observar. Os pastores se escoravam nos cajados para melhor poderem assistir à cena. As pessoas saíam de suas casas para não perderem o espetáculo daquelas duas figuras voando bem acima da copa das árvores. Só podiam ser deuses, Apolo, talvez, acompanhado de Cupido. A princípio, o voo foi terrível para Dédalo e Ícaro. O céu infinito, com toda a sua magnitude, dava-lhes vertigem, e mesmo uma rápida olhadela para baixo os estonteava. Mas foram gradativamente se adaptando a passear pelas nuvens, até que perderam o medo. Ícaro sentia o vento a enfurnar-lhes as asas, levando cada vez mais para cima, e começou a sentir uma liberdade que nunca experimentara. Olhava para baixo com grande empolgação. Via as ilhas passando, seus habitantes e aquele mar grandioso a espalhar-se em todas as direções, pontilhado pelas velas brancas das embarcações. Subia cada vez mais, esquecendo-se do conselho do pai. Esqueceu-se de tudo o que havia no mundo, menos da alegria. Volte! Gritou-lhe o pai freneticamente. Você está subindo muito. Lembre-se do sol. Desça, desça. Mas Ícaro não pensava em nada além do próprio deslumbramento e felicidade. Almejava chegar o mais próximo do céu que conseguisse. Foi aproximando-se cada vez mais do sol e as asas começaram a amolecer. Uma a uma, as penas foram se soltando e caindo, até que a cera acabou se derretendo de imediato. Ícaro sentiu-se despencando no ar. Agitou os braços o mais rápido que pôde, porém já não havia mais penas para dar-lhe sustentação. Pediu socorro ao pai, mas foi tarde demais. Soltou um grito e despencou das alturas, indo cair no mar e desaparecendo sobre as vagas. Dédalo ficou voando em círculos por cima do nível da água, mas só conseguia ver as penas boiando, e percebeu que o filho se fora. Depois de algum tempo, o corpo voltou à superfície e ele conseguiu içá-lo. Carregando pesado fardo e um coração despedaçado, Dédalo prosseguiu com seu voo. Ao chegar à terra firme, enterrou o filho e construiu um templo dedicado aos deuses. Pendurou então as asas e jamais voltou a voar. Fim.